Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Boa noite, caro ouvinte da Rádio Boa Notícia FM. Boa noite, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência. Estamos de volta com a nossa programação aqui através da Rádio Boa Notícia FM e através do canal Saúde Mental e Resiliência no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação aqui no nosso canal, pelos seus comentários que você deixa. Eu vejo que muitas pessoas comentam algum trecho do Evangelho do dia, dá a sua mensagem, o seu recadinho. Isso nos inspira, isso nos alegra. Muito obrigado pela sua participação. Você que ainda não é membro aí do nosso canal, se inscreva no nosso canal, entre no Google ou no YouTube, procure o canal Saúde Mental e Resiliência e se inscreva, ative o sininho e passe a acompanhar a nossa programação todos os dias com o Evangelho do dia, o áudio do Evangelho do dia. Então, muito obrigado pela sua participação. Quero saudar todas as pessoas que estão aí na sua zona rural, trabalhando, muitas pessoas preparando a terra, agora repousando nesse momento em casa, batendo um papo, tomando aquele café, aquele chá, tomando aí um suco de cevada. É isso aí, a vida tem que ser celebrada, tem que ser comemorada com alegria entre as pessoas que amamos. Muito obrigado você que está aí no campo, neste clima gostoso. Quero agradecer também a participação e saudar as pessoas que estão na zona urbana, nos estabelecimentos comerciais, em suas residências, nos seus automóveis. Muito obrigado pela sua audiência. Aqui quem vos fala é Aires de Souza Santos, padre da Diocese de Balsas, capelão militar do 4º BPM de Balsas. Aproveito para saudar a família militar, nosso comandante, Tenente Coronel Rogério, nosso subcomandante, Major Jean Levi, todos os oficiais e praças com seus familiares. Saudações a todos. Quero saudar também o bispo da Diocese de Balsas, Dom Valentim Fagundes de Menezes, todos os párocos e vigários paroquiais que levam até as nossas comunidades a palavra do Senhor. Quero saudar também todos os pastores e pastoras, todos os irmãos das igrejas evangélicas, como membros da mesma família de Cristo, unidos na mesma fé, na mesma esperança. Saudação a todos vocês, meus irmãos, que estão aí sintonizados aí conosco, aqui através da Rádio Boa Notícia FM. Hoje nós iremos trazer aqui na nossa reflexão um personagem da nossa história muito interessante, São Francisco de Assis. Então vamos estar trazendo aí São Francisco nas nossas orações hoje, né? Hoje celebramos aí o dia de São Francisco, né? 4 de outubro. Queremos estar em sintonia com todas as comunidades que celebram, que festejam esse grande santo, São Francisco. Queremos estar em comunhão com as comunidades de Balsas, que celebram São Francisco, as comunidades de nossa diocese, com a cidade de Feira Nova, que tem como patrono São Francisco. Saudação especial a todos de Feira Nova do Maranhão. Então, caros ouvintes, seguindo a nossa liturgia diária, nós temos aqui a antífona de entrada de hoje, que diz o seguinte: Senhor, tudo está em vosso poder e ninguém pode resistir à vossa vontade. Vós fizestes todas as coisas no céu,
o céu, a terra e tudo o que neles contém, pois sois o Deus do universo. Vamos fazer juntos a oração do Glória, que é uma oração de exaltação, de glorificação a Deus pelas suas maravilhas. Façamos juntos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Façamos e acompanhamos a leitura do Evangelho do dia. Quem quiser acompanhar, Lucas 11, de 1 a 4. Um dia Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dar-nos a cada dia o pão que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, o Evangelho de hoje é um Evangelho que traz aí uma resposta ao anseio dos discípulos que queriam aprender a orar, queriam aprender a rezar, como fazer a sua oração. Você talvez já tenha se perguntado como me dirigir a Deus, né? Como me dirigir a Deus? Não tem uma regra, né? Não tem uma regra, né? Então, específica, né? Porque é uma relação de pai para filho, né? Então, cabe a você estreitar ou não esse laço de intimidade com o Senhor. Só depende de você. Nós vamos perceber que numa relação familiar, há pessoas que são mais próximas, embora tenham o mesmo sangue, há pessoas que são mais próximas, há pessoas que são mais distantes, há pessoas que têm mais facilidade de comunicação, de aproximação, tem pessoas que são mais carinhosas, né? São mais dadas, assim, então, e outras pessoas ficam mais distantes, né? Não se sente muito à vontade, às vezes não conversa muito, não se abre. Então, essa relação depende de cada um de nós, né? Então, à medida que vamos nos permitindo certa liberdade, nós vamos nos aproximando do Senhor, né? Então, cabe a você fazer a sua oração. Se é uma oração que brota do seu espírito, uma oração espontânea, todos nós precisamos fazer as nossas orações espontâneas, colocar a nossa vida, abrir o nosso coração, a nossa alma, falar dos nossos sentimentos, das nossas angústias, das nossas preocupações para o Senhor, né? Isso é muito importante. Então, você pode também, tem vários modelos de orações belíssimas que muitas pessoas compuseram, né? Que você pode fazer, tomar estas orações e fazê-las, né? Com o coração, colocando a sua vida, colocando a sua intimidade nas mãos do Senhor. Então, sinta-se à vontade para dialogar com o nosso Senhor, com o nosso Pai, né? Ele está sempre
disponíveis e solícitos para todos nós. Então, não vamos ter receio de fazer o nosso momento de recolhimento, o nosso momento de interiorização, o nosso momento de oração. E lembramos que Jesus sempre tinha um hábito de se recolher, né, de se afastar das preocupações, das tensões, do estresse da missão, né, para se recompor através da oração. Ele ficava em meditação, orando, conversando com o Pai através da oração. Então, nós temos esse exemplo de Jesus que usou da oração, do diálogo com o Senhor, para equilibrar a sua ação, né, para se tranquilizar, para estar em harmonia com o Pai. Então, todos nós também somos chamados a, às vezes, parar um pouco a nossa rotina, os nossos hábitos, que às vezes nos consomem, nosso ritmo, e dar uma quebrada aí para um certo recolhimento, olhar para a nossa vida, olhar para a nossa história e elevar a Deus uma oração de louvor, uma oração de agradecimento, uma oração de perdão, né? Há vários, dependendo da sua situação, há vários modos, né, de você apresentar a sua oração ao Senhor. E no Evangelho de hoje, Jesus ensinou uma das mais belas orações, né, que é a oração que nós chamamos de Pai Nosso, né, que no texto bíblico é um pouco diferente daquela que nós usamos corriqueiramente, né, que já está gravado em nossa memória, né, as pessoas que têm o hábito de fazer a oração do Pai Nosso, né. Então nós temos aí uma fórmula muito interessante, que primeiro ressalta a santificação, a perfeição de Deus, né? Pai, santificado seja o teu nome, quer dizer, o nome de Deus deve ser santificado, o nome de Deus deve ser honrado, o nome de Deus não pode ser colocado ou chamado em vão, né? É um nome todo especial. Venha o teu reino, né? Quer dizer, que o reino de Deus, o reino de paz, o reino da eternidade, o reino de misericórdia, né, de compaixão, de ternura, né, de felicidade, de plenitude, né, a plenitude de tudo aquilo que é bom, que esse reino venha sobre nós, né, venha o teu reino, né, venha o reino de Deus, que nós acreditamos ser um reino bom, um reino agradável. Dar-nos a cada dia o pão que nós precisamos, né? Outro aspecto importante, né, para a sobrevivência do ser humano, né, da espécie humana, nós precisamos do alimento, né? Nós precisamos do pão que simboliza todos os alimentos, né? Nós precisamos do alimento de cada dia, né? Precisamos ter o alimento e aí vem a nossa relação com os nossos alimentos, né? Como é que estamos trabalhando para ter o alimento de cada dia, né? Estamos desperdiçando, né? Ou estamos acumulando demais enquanto outras pessoas estão passando necessidades. Quer dizer, são reflexões que a partir dessa pequena passagem nos leva a refletir, dar-nos a cada dia o pão que precisamos, né? O pão que precisamos, né? Quantas pessoas estão passando necessidades, estão passando por problemas, estão passando fome, né? E precisam do pão, né? Então é importante a partilha do pão, né? Vem o outro aspecto do Pai Nosso: e perdoa-nos os nossos pecados, os nossos pecados, as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, né, os nossos pensamentos. Nós pecamos, diz na oração penitencial, que nós pecamos por pensamentos, nós pecamos por palavras, pecamos por atos, pecamos também por omissão, né? Quando não fazemos aquilo que deveríamos fazer, nos omitimos. Então nós pedimos o perdão de Deus
sobre todos esses aspectos de nossa vida. Então é importante, ao fazer esta oração, perdoa-nos os nossos pecados, os pecados em pensamentos, em palavras, atos e omissões, né? É muito importante a gente ter uma alma leve, um espírito tranquilo, sereno, em harmonia, pois também perdoamos a todos os nossos devedores, né? Os nossos devedores. Aqui o texto nos coloca nesta relação daqueles, não é puramente uma relação comercial, né, daquele de quem deve alguma coisa, mas é uma relação que vai além do aspecto comercial, da dívida de algo, né? Mas aqui tem também a falta, né? A ofensa, né? As pessoas que devem, as pessoas que devem um pedido de desculpas, as pessoas que devem um pedido de perdão, né? As pessoas que ofendem as outras, perdoa os nossos devedores, né? As pessoas estão devendo um pedido de desculpa, um pedido de perdão. E como é importante você perdoar, você reconhecer a sua falta e pedir perdão, pedir desculpa, né? Isso às vezes não tira a memória, mas alivia a dor, alivia o sofrimento, né? E não nos deixes cair em tentação, né? Nós somos tentados a cada dia, a todo momento, por tantas coisas, né? Somos seduzidos por tantas coisas que a vida vai oferecendo, vai dispondo, né? Às vezes não sabemos discernir entre aquilo que é bom, entre aquilo que é agradável ao Senhor. Então é muito importante ter esse cuidado, né? Esse cuidado para não cair em tentação, né? Então nós temos aí uma das mais belas orações, que é a oração do Pai Nosso, né? Ela está contido um programa de vida para todo cristão, né? Que esta oração faça a cada dia produzir os frutos necessários em nossa vida, né? Em nossa vida. E nós, caros ouvintes, queremos fazer a nossa oração do dia, né? Que diz o seguinte: ó Deus, que fizeste São Francisco de Assis assemelhar-se ao Cristo por uma vida de humildade e pobreza, concedei que, trilhando o mesmo caminho, sigamos fielmente o vosso Filho, unindo-nos convosco na perfeita alegria, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Façamos também a oração que São Francisco compôs. Nós temos aqui uma versão da oração de São Francisco, que é também um programa de vida, uma atitude diante de certas situações da nossa vida. Somos convidados a ter uma atitude diferente, a não reproduzir o mal pelo mal, né, ou com o mal, mas ter uma atitude diferenciada. Então São Francisco, ele disse assim: Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Então, caro ouvinte, nós temos aí uma oração belíssima, uma oração de São Francisco, que nos convida a ter uma atitude diferenciada, uma atitude de misericórdia, uma atitude de compaixão diante
de certas situações que a vida nos apresenta, né? É muito importante ter esta consciência. São Francisco de Assis, ele nasceu em Assis, né, Itália, em 1182. Ele era filho de Pedro Bernardone, um rico comerciante, e Pia, de família nobre da Provença. Na juventude, Francisco era muito rico e esbanjava dinheiro com ostentações. Porém, os negócios do seu pai não lhe despertaram interesse, muito menos os estudos. O que ele queria mesmo era se divertir. Porém, São Boaventura, seu contemporâneo, escreveu sobre ele, mas, com auxílio divino, jamais se deixou levar pelo ardor das paixões que dominavam os jovens de sua companhia. Na juventude de Francisco, por volta de seus 20 anos, uma guerra começou entre Assis e Roma, mas caiu enfermo, né? Ele adoeceu. Durante a doença, Francisco ouviu uma voz sobrenatural. Esta lhe pedia para ele servir ao amor e ao servo. Pouco a pouco, né, com muita oração, Francisco sentiu em seu coração a necessidade de vender seus bens e comprar a pérola preciosa, sobre a qual ele lera no Evangelho. Certa vez, ao encontrar um leproso, apesar da repulsa natural, venceu sua vontade e beijou o doente. Foi um gesto movido pelo Espírito Santo. A partir desse momento, ele passou a fazer visitas e a servir aos doentes que se encontravam nos hospitais. Aos pobres, presenteava com suas próprias roupas e também com o dinheiro que tinha no momento. Aí vem o chamado de Francisco. Num dia simples, mas muito especial, no momento em que Francisco rezava sozinho na igreja de São Damião, em Assis, ele sentiu que o crucifixo falava com ele, repetindo por 3 vezes a frase que ficou famosa: Francisco, repara minha casa, pois olhas que está em ruína. Olha que está em ruínas. O santo vendeu tudo o que tinha e levou o dinheiro ao padre da igreja de São Damião e pediu permissão para viver com ele. Francisco tinha 25 anos. Pedro Bernardone, ao saber o que o seu filho tinha feito, foi buscá-lo indignado. Levou-o para casa, bateu nele e acorrentou pelos pés. A mãe, porém, o libertou na ausência do marido, e o jovem retornou a São Damião. Seu pai foi de novo buscá-lo, mandou que ele voltasse para casa ou que renunciasse à sua herança. Francisco, então, renunciou a toda a herança e disse: as roupas que levo pertencem também a meu pai. Tenho que devolvê-las. Em seguida, se desnudou e entregou suas roupas a seu pai, dizendo-lhe: até agora tu tens sido meu pai na terra, mas agora poderei dizer: Pai nosso que estás nos céus. Veja, né? Que belíssimo exemplo esse, né? Vamos ver a renúncia de Francisco de Assis. Para reparar a igreja de São Damião, Francisco pediu esmola em Assis. Terminando o seu trabalho, começou a reformar a igreja de São Damião. Depois, ele retirou-se para morar numa capela com o nome de Porciúncula. Ele fazia parte da abadia de Monte
Subásio, cuidada pelos beneditinos. Ali o céu lhe mostrou o que realmente esperava dele. O trecho do Evangelho da missa daquele dia dizia: "Ide a pregar, dizendo: o reino de Deus tinha chegado. Dai gratuitamente o que haveis recebido gratuitamente. Não possuas ouro, nem 2 túnicas, nem sandálias." A estas palavras, Francisco tirou suas sandálias, seu cinturão e ficou somente com a túnica. Milagres de São Francisco de Assis. Deus lhe concedeu o dom da profecia e dos milagres. Quando Francisco pedia esmolas com o fim de restaurar a igreja de São Damião, ele dizia: "Um dia haverá ali um convento de religiosos em cujo nome se glorificará o Senhor e a igreja." A profecia se confirmou 5 depois com Santa Clara e suas religiosas, ao curar com um beijo o câncer que havia desfigurado o rosto de um homem. São Boaventura comentou para São Francisco de Assis: "Não se há que admirar, pois o beijo do que o milagre." Então nós temos aí um exemplo muito interessante, né? Esse texto você vai encontrar, e se quiser aprofundar, né, no santuário do caraca.com.br, né? Então você vai encontrar aí esse texto sobre a vida de Francisco. Gostaria de partilhar aqui com os ouvintes também alguns ensinamentos, né, de São Francisco de Assis, algumas frases. Aqui nós temos no site orumodafé.com.br 12 ensinamentos de São Francisco de Assis, né, que a equipe aqui considerou entre os mais famosos. São Francisco de Assis ensinou muito, falou sobre fé, sobre humildade, o amor ao próximo e também a compaixão. O que diz ele, né, nos seus ensinamentos? Ele diz o seguinte: para que uma oração seja verdadeira, eficaz, é preciso ter humildade, constância e perseverança. Olha, diz que é importante ter humildade, constância e perseverança na oração. Você terá as novenas mais poderosas para rezar e alcançar enormes graças dos céus, né? É muito interessante. Ele diz ainda: além de ser conhecido pela vida de pobreza e humildade, né, São Francisco de Assis também é muito conhecido como padroeiro dos animais. As maiores bênçãos de São Francisco de Assis foram os ensinamentos deixados para nós, para que sejamos cada vez mais pessoas melhores para com o próximo e em defesa, né, e em defesa deste e também da natureza. Entre os seus ensinamentos de vida, ele vai dizer o seguinte: o que temer? Primeiro ensinamento, né? O que temer? Resposta: nada. A quem temer? Ninguém. Por quê? Porque aqueles que se unem a Deus obtêm 3 grandes privilégios. Anotem aí: onipotência sem poder, embriaguez sem vinho e vida sem morte. Então vou repetir o primeiro ensinamento, que é muito interessante. O que temer? Nada. A quem temer? Ninguém. Por quê?
porque aqueles que se unem a Deus obtêm 3 grandes privilégios: onipotência sem poder, embriaguez sem vinho e vida sem amor. Aliás, vida sem morte, né? Vida sem morte, desculpa aí. Então nós vamos para o segundo ensinamento de São Francisco. Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Terceiro ensinamento: apenas um raio de sol é suficiente para afastar várias sombras. Apenas um raio de sol é suficiente para afastar várias sombras. Vamos para o quarto ensinamento. Ninguém é suficiente perfeito que não possa aprender com o outro, e ninguém é totalmente destituído de valores que não possa ensinar algo ao seu irmão. Repetindo o quarto ensinamento. Ninguém é suficientemente perfeito que não possa aprender com o outro, e ninguém é totalmente destituído de valores que não possa ensinar algo ao seu irmão. Quinto ensinamento de São Francisco: pregue o Evangelho em todo tempo. Se necessário, use palavras. Que frase bonita! Se necessário, use palavras. Pregue o Evangelho em todo tempo. Se necessário, use palavras. Quer dizer, aqui nós temos que o Evangelho tem que ser parte da nossa vida, do nosso exemplo de vida, mais do que as palavras, né? Os exemplos. Sexto ensinamento: a cortesia é irmã da caridade, que apaga o ódio e fomenta o amor. A cortesia, né? Ser cortês, né? Você se torna caridoso, né? Você se torna caridoso, e isso faz com que o ódio fique de lado e surja o amor, né? Repetindo: a cortesia é irmã da caridade, que apaga o ódio e fomenta o amor. Sétimo ensinamento: para pregar a paz, primeiro você deve ter a paz dentro de você. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz, né? Para pregar a paz, primeiro você deve ter a paz dentro de você. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Oitavo ensinamento: quem a tudo renuncia, tudo receberá. Quem a tudo renuncia, tudo receberá. Nono ensinamento: não vos esforceis pelas honras do mundo, mas honrai o Senhor. Não vos esforceis pelas honras do mundo, mas honrai o Senhor. Décimo ensinamento: tome cuidado com sua vida. Talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. Tome cuidado com sua vida. Talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. 11º ensinamento de Francisco de Assis: comece a fazer o que é necessário, logo estarás fazendo o possível e receberás e perceberás que estarás fazendo o impossível. Repetindo o 11º ensinamento: comece a fazer o que é necessário,
Logo estará fazendo o possível e perceberás que estarás fazendo o impossível. 12º ensinamento. Quem lê e entender o Evangelho em espírito e verdade, encontrará nele Deus e o céu, os anjos e o próprio paraíso, tudo a nos esperar, aguardando que façamos a nossa parte para recebermos o prêmio da felicidade, para recebermos o prêmio da felicidade. Ensinamentos de São Francisco de Assis. Senhor, dai-me força para mudar o que não pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Isso aí, caro ouvinte, nós temos aí 12 ensinamentos de São Francisco de Assis, esse santo que dedicou a sua vida no cuidado das pessoas simples, das pessoas pobres, cuidando da natureza, um homem que viveu o Evangelho na sua vida e que continua sendo um exemplo, uma inspiração para todos nós. Então, hoje queremos saudar toda a família franciscana, nas diversas famílias que, a exemplo de São Francisco, vivem a sua espiritualidade, vivem o seu carisma, vivem a sua religiosidade, dedicando-se às pessoas. Então queremos saudar aí a família franciscana, por que não dizer a família francisco-clariana, porque Santa Clara faz parte da família franciscana e os franciscanos têm um carinho todo especial por Santa Clara, né? E Santa Clara também foi muito próxima de São Francisco e São Francisco e Santa Clara. Então os dois tiveram uma amizade muito bonita, uma espiritualidade muito bonita, uma espiritualidade integrada, né? E isso é que nós devemos fazer na nossa vida, integrar a nossa espiritualidade. E São Francisco fez isso muito bem. Então, queremos assim, nesse momento, chegando aqui ao final da nossa programação, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, né, você pode estar se inscrevendo, ativando o sininho, né? Se você gosta da nossa programação, dê um joinha aí no nosso canal, para que, né, o programa seja divulgado pelo YouTube também para outras pessoas. E lá você pode estar encaminhando, né, o link do canal para as pessoas do seu ciclo de amizade, né, que você acha que esse tipo de conteúdo passa bem para a pessoa. Então, nos ajude aí se inscrevendo e divulgando a nossa programação, que também é uma forma de evangelização, né, de participação. E vamos fazer a nossa consagração do dia. Queremos consagrar ao Senhor todo o nosso esforço, né? Queremos pedir a Ele a sua bênção, a sua proteção, fazendo esta oração do Padre Roque Schneider, do Sagrado Coração de Jesus, aliás, do Sagrado Coração de Jesus, que diz o seguinte: Senhor, meu bom amigo, meu Pai e meu irmão, por mais esta jornada a minha gratidão, é mais um novo dia que a meu encontro vem. Protege todos quantos eu amo e quero bem, que eu saiba acolher, sorrindo e com paciência, aqueles que estiverem sob minha influência. Senhor, eu te ofereço, no altar de cada dia, trabalho e cansaço, reveses e alegria. Se a vida for calvário, se a vida for Tabor, Senhor, fica a meu lado com teu eterno amor.
servir a meus irmãos tracei como ideal. Eu quero prosseguir de fronte fraternal e peço a tua bênção agora em despedida. É teu, mas este dia é tua a minha vida. É isso aí, caros ouvintes, caros seguidores do nosso canal. Confiemos a nossa vida, confiemos a nossa família, confiemos o nosso trabalho, confiemos o nosso país, a proteção do Senhor. Tenham todos uma noite agradável, uma noite abençoada e um dia que se desponta também com tranquilidade, fé e esperança. Até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir.